Galera, a gente sabe que tem herói que é tão brutal, tão perturbador e tão impiedoso que os próprios vilões pensam duas vezes antes de enfrentá-los. Esquece esse papo de justiceiro de capa que prende o bandido e entrega pra polícia. Galera, aqui o nível é outro, completamente diferente. Herói que mata, que tortura, que mete medo até nos psicopatas mais surtados. E hoje, ó, na parte 2 que vocês tanto pediram da nossa lista de heróis sombrios, vamos falar de nomes que você não quer ver nem do seu lado, nem do lado oposto. Quer conhecer os justiceiros mais assustadores da cultura pop? É logo depois da vinheta. Fala galera, Heitorzinho na área trazendo mais um vídeo do especialista e hoje o papo é sério de novo. Se prepara que a gente vai falar mais uma vez do lado mais sombrio da justiça. Ó, nosso ritual padrão, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com aquele amigo que acha que só vilão é assustador, porque aqui ó, nesse vídeo, esses heróis são os verdadeiros monstros da história. Justiceiro. Sua primeira aparição foi um espetacular Homem-Aranha número 129. Ele foi criado por Jerry Conway, Roy Zandro e John Romita. Frank Castle era um fuzileiro naval altamente condecorado com treinamento em operações especiais, combate corpo a corpo, guerrilha e táticas de infiltração. Ele serviu nas Forças Armadas dos Estados Unidos durante guerras como a do Vietnã. Ele era o soldado perfeito, movido por honra, patriotismo e disciplina. Mas isso tudo mudou quando ele e sua família foram passar um dia no Central Park, em Nova York. E eles acabaram testemunhando o assassinato cometido por mafiosos e como resposta, os criminosos fuzilaram todos no local. A esposa e os filhos de Frank foram mortos diante dos seus olhos. Ele sobreviveu por bem pouquinho e a partir daí nasce o Justiceiro, um homem que enterra sua identidade anterior e declara guerra ao crime. Mas diferente de heróis como o Demolidor, o Justiceiro ele não tem código contra matar. Pelo contrário, ele acredita que o sistema está quebrado e a única forma de acabar com o mal é aniquilando os criminosos sem dó nem piedade. Poderes e habilidades. Treinamento militar completo. O uso de todo tipo de armamento, táticas de guerrilha, combate corpo a corpo e uma mira quase que perfeita, além de um preparo físico e psicológico monstruoso. O Frank, ele não sente remorso e isso o torna ainda mais assustador. Azrael. Pouca gente sabe, mas dentro do universo do Batman existe um personagem tão letal, tão perturbado e tão condicionado à violência quanto o próprio Bruce Wayne, que o próprio Bruce Wayne teve que tirar o capuz das mãos dele à força. Eu tô falando do Azrael, o anjo da vingança da Ordem de São Dumas. O nome verdadeiro dele é Jean Paul Valley e sua origem é uma mistura de religião, manipulação genética e ó, lavagem cerebral pesada. Jean Paul foi criado desde o seu nascimento para servir a milenar Ordem de São Dumas, uma seita secreta que acredita que a justiça deve ser feita com sangue. Só que o Jean Paul não sabia que o seu corpo foi modificado geneticamente e antes mesmo dele nascer. E ele cresceu sendo preparado em segredo para herdar o manto de Azrael. Quando seu pai morre, que também era um Azrael, ele recebe a armadura sagrada e ativa o chamado sistema dentro da própria mente. É um tipo de hipnotreinamento implantado desde a infância que o transforma em um verdadeiro guerreiro programado. A sua estreia oficial nos quadrinhos aconteceu em Batman Sword of Azrael número 1, lá em 1992, numa HQ escrita por Danny O'Neill com arte de Joe Quesada. E logo depois ele ganha um papel central numa das sagas mais marcantes do Batman, Batman Nightfall, que é quando o Bruce Wayne tem a coluna quebrada pelo Bane. É Jean porque assume o manto do Batman. Só que o probleminha é que, diferente do Bruce, Jean não tem limites morais. Ele começa a modificar o traje, usar garras afiadas, armas embutidas e leva Gotham à beira de um colapso, se é que isso é possível, com seu estilo agressivo e autoritário. Ele é o Batman que mata, que não perdoa. Poderes e habilidades. Força e agilidade ampliadas por manipulação genética, hipnotreinamento da Ordem de São Dumas, combate medieval, uso de armadura com armas embutidas, resistência à lavagem cerebral e controle sobre a espada de fogo. Ele é um cavaleiro medieval
numa guerra urbana. Damian Wayne. Sua primeira aparição foi em Batman número 655. Quando o assunto é Robin, a maioria pensa logo em Dick Grayson ou no próprio Jason Todd que a gente falou no vídeo passado, mas poucos carregam tanta bagagem sombria e sangue nos olhos quanto Damian Wayne, o filho biológico de ninguém mais, ninguém menos que Bruce Wayne, com Talia al Ghul, herdeira da Liga dos Assassinos. Isso mesmo que você ouviu, Damian não é só o neto do Ra's al Ghul, como também foi criado desde o berço para ser o assassino perfeito. E o resultado disso, um Robin com um cérebro tático, moral duvidosa e uma espada sempre pronta para ação. Ele surgiu pela primeira vez em Batman 655 e foi criado por Grant Morrison e Andy Kubert. A ideia era sacudir um pouco a mitologia do Batman, trazendo à tona o que seria o herdeiro perfeito de Bruce Wayne, mas com um temperamento completamente descontrolado. Ele foi criado em laboratórios da Liga dos Assassinos, isolado do mundo e treinado desde criança nas artes da guerra. E diferente dos outros Robins, o Damian ele não teve infância, não teve compaixão, não teve limites. Quando finalmente ele conhece o seu pai, ele não entende por que Bruce não mata os criminosos. E isso causa um conflito direto entre os dois. Ainda assim, o Batman ele tenta moldar o Damian ao seu código de ética. E é aí que nasce uma das relações mais tensas e interessantes da Bat-família. Um Robin que é, ao mesmo tempo, um garoto tentando se conectar com seu pai e um guerreiro treinado para matar qualquer um que entre em seu caminho. Poderes e habilidades. Ele é mestre em artes marciais orientais e ocidentais, esgrima, técnicas furtivas da Liga dos Assassinos, estratégia de combate, uso de armas ninjas e uma frieza que assusta até os vilões mais experientes. Hit Girl. A Hit Girl é uma das personagens mais insanas, violentas e carismáticas dos quadrinhos modernos. E mesmo sendo uma adolescente, ela mete medo em muito marmanjo. A Hit Girl, ela aparece pela primeira vez nos quadrinhos de Kick-Ass 3, um universo criado por Mac Miller, onde pessoas comuns resolvem se tornar super-heróis no mundo real. Sem poderes, sem organização, só na coragem ou, se você preferir, na insanidade. Mindy McCready é filha de Damon McCready, o Big Daddy, um ex-policial que decide criar a filha para ser uma máquina de combate contra o crime. Desde pequena, ela foi treinada para matar. Nada de bonecas ou escola. Ela aprendeu a manejar facas, armas de fogo, espadas, a suportar a dor e a controlar a adrenalina. A missão da vida do Big Daddy era eliminar criminosos, e ele moldou a sua filha como sua parceira perfeita, mesmo sendo uma menina de apenas 10 anos na sua estreia. Hit Girl se tornou uma assassina extremamente eficaz, com um senso de moral distorcido e um código de justiça próprio. Ela cruza linhas que nem o justiceiro atravessaria com tanta naturalidade. Poderes e habilidades. A Hit Girl ela não tem superpoderes, mas o que ela tem é até mais assustador. Um treinamento de elite desde a infância, combate corpo a corpo, artes marciais, manuseio de armas brancas e armas de fogo. E ela também é especialista em armamento, pistolas, metralhadoras, espadas, facas, granadas, ou seja, ela é versada em praticamente todo tipo de arma. E ela também tem agilidades e reflexos sobre-humanos. Por mais que não tenha poderes, seu treinamento permite que ela reaja, desvie e contra-ataque como poucos. O Máscara. Se você conhece o Máscara só pelo filme do Jim Carrey, segura essa aqui. O personagem original dos quadrinhos é muito mais sombrio, caótico e violento do que aquela versão pastelona das telonas. O que era comédia virou horror nos quadrinhos. Eu tô falando de explosão de corpos, decapitações com humor e o nível de loucura que faz até o Deadpool parecer normal. O Máscara, ele surgiu pela primeira vez em Dark Horse Presents número 10, em 1989, criado por John Acurdy e Doug Mahnke. Foi publicado pela Dark House Comics. A proposta era simples, mas genial. Uma máscara mágica e demoníaca que, ao ser usada, libera os desejos mais reprimidos de quem a veste, dando a ele poderes praticamente ilimitados, mas ao custo da sua sanidade. O primeiro a usar a máscara foi Stanley Ipkiss, um cara tímido, frustrado com a vida, que encontra o artefato e se transforma numa entidade completamente
insana da cabeça. Ao invés de ele virar um super-herói, Stanley começa uma jornada de vingança sanguinária contra todos que o humilharam, incluindo o mecânico que não consertou o carro dele e a sua ex-namorada. Sim, ele mata geral, e tudo com piadas, trocadilhos e aquele estilo cartunesco que só torna tudo mais ainda perturbador. O que a máscara faz na prática é remover qualquer freio moral do usuário e amplificar sua psique. Se você é uma pessoa reprimida, cheio de ódio e rancor, parabéns. Agora você virou uma bomba ambulante com superpoderes e vai resolver tudo do jeito mais grotesco e cruel possível. Praticamente, não sei nem se podemos considerar ele um herói. Isso depende muito de quem tá usando a máscara. Poderes e habilidades. Manipulação da realidade física, como no desenho animado. Força sobre-humana. Invulnerabilidade. Multiplicação de objetos. Alteração do corpo e capacidade de ignorar as leis da física. É o Deadpool antes mesmo do Deadpool, só que sem nenhum limite moral. Sheldon, o ouriço. Se o Sonic é o herói aventureiro, otimista e veloz, o Sheldon é o oposto sombrio, melancólico e explosivo. Ele fez a sua primeira aparição em Sonic Adventure 2, lançado lá em 2001 para Dreamcast. A ideia era ter um rival à altura do Sonic, mas com uma história muito mais pesada e profunda, e foi exatamente isso que eles fizeram nessa história aqui. A história do Sheldon começa 50 anos antes dos eventos principais da série, numa estação espacial chamada Ark, onde o cientista Gerard Robotnik, avô do Dr. Eggman, liderava um projeto secreto financiado pelo governo, a criação da forma de vida suprema. Seu objetivo era encontrar uma cura para doenças incuráveis, em especial para salvar sua neta Maria, que sofria de uma condição terminal. O resultado do projeto foi Shadow, o ouriço, com força, resistência e velocidade sobre-humanas, além de uma vida eterna. Mas quando o governo percebeu o potencial destrutivo da criatura, decidiu encerrar o projeto à força e invadir a Ark, e matando todos os envolvidos, incluindo a Maria. Antes de morrer, a Maria libera o Sheldon e implora que ele proteja o mundo por ela. Só que Sheldon perde a memória após esse trauma e desce à Terra cheio de confusão, raiva e sede de vingança, manipulando e sendo manipulado por várias forças, incluindo o próprio Dr. Eggman. Ele acaba enfrentando o Sonic diversas vezes, mas aos poucos ele vai recuperando as suas lembranças e questionando seu propósito real. Em muitos jogos, o Sheldon luta para decidir se deve proteger a humanidade ou destruí-la. Poderes e habilidades. Sheldon é considerado o rival mais poderoso do Sonic, e isso não é exagero, tá? Ele possui uma velocidade igual ou até superior ao Sonic, além de força física colossal, resistência sobre-humana e a capacidade de executar acrobacias e luta corpo a corpo com alto nível marcial, e principalmente ele consegue manipular as esmeraldas do caos. Zealot, criada por Jim Lee e Brandon Choi, Zealot, cujo nome verdadeiro é Lady Zanna, é uma personagem da DC Comics que originalmente pertenceu ao universo Wildstorm. Ela é uma guerreira alienígena da raça Querubim, uma espécie imortal e altamente avançada tecnologicamente, que chegou à Terra há milhares de anos durante uma guerra intergaláctica contra seus inimigos mortais, os Daemonites. Quando os querubins aterrissaram na Terra, muitos se dispersaram e passaram a viver entre os humanos, mantendo a sua guerra em segredo. Zealot foi uma das mais notáveis entre eles, assumindo o papel ativo na proteção do planeta. Ao longo da sua história, a Zanna adotou o nome de Zealot e fundou a Irmandade das Coda, um grupo de guerreiras treinadas para serem implacáveis e leais a um rígido código de combate e honra, semelhante às Amazonas ou às Espartanas. No entanto, ao perceber que a Ordem estava se tornando cada vez mais brutal, autoritária e distorcendo seus princípios originais, Zealot rompeu com a Skoda e passou a ser considerada uma traidora por suas antigas companheiras. Ela agora faz parte do mesmo mundo do Superman e do Batman. Poderes e habilidades: longevidade aumentada, força e agilidade sobre-humanas, maestria em artes marciais alienígenas, armas exóticas, regeneração acelerada, resistência psicológica à tortura e condicionamento físico extremo. É uma lenda viva, imortal. E aí, meu povo, gostaram desse vídeo? Quais desses heróis sombrios você não queria encontrar no beco escuro ou na rua? Comenta aqui embaixo. Já sabe, né? Deixa o like, se inscreve e compartilha esse vídeo com todo mundo. Digam também se vocês querem ver vídeos de saga. Eu tô pensando em fazer algumas sagas tipo Flashpoint, explicando um pouco de como foi a história. Comentem aqui se vocês curtem a ideia e até o próximo vídeo. Valeu por assistir, ó. Fui!